Eu era um homem que consertava livros velhos. Até que um dia, um desses livros consertou a minha vida. Encontrei algo escondido numa capa de couro antiga que me fez questionar tudo o que sabia sobre a história. E sobre mim mesmo. Era uma mensagem deixada por alguém que deveria estar morto há 700 anos. Uma voz do passado que sussurrava que tudo o que nos contaram sobre os templários estava errado. Eles não protegeram ouro nem relíquias. Protegeram algo muito mais precioso. Esta não é uma história sobre cavaleiros com espadas. É sobre a batalha que todos travamos dentro de nós. Sobre encontrar luz onde só vemos escuridão e coragem onde só sentimos medo. Quando comecei esta jornada, não sabia que estava procurando por respostas para perguntas que nem mesmo sabia fazer. E o que encontrei mudou não só o meu passado, mas todo o meu futuro. Se você já sentiu que nasceu no lugar errado, no tempo errado, se já ouviu um chamado que não consegue explicar, esta história é para você. Porque algumas verdades são tão poderosas que nem o fogo, nem o tempo, nem a traição podem destruí-las. Elas apenas esperam pelo coração certo para despertar. O último sussurro dos templários. A memória é um território frágil. Um castelo de sombras onde os ecos do passado sussurram segredos que a história oficial se apressou em apagar. Minha história não começa comigo, mas com um homem que carregou o peso de um juramento até seu último suspiro, um homem cujo nome se perdeu no tempo, mas cuja alma ficou presa às pedras frias de uma cela em Paris. E eu, sem saber, carreguei seu silêncio em meu sangue por toda a minha vida. Meu nome é Mateus, e por anos fui um restaurador de livros antigos, um homem cujo mundo se resumia ao cheiro de cola e papel envelhecido, a paz monótona de uma biblioteca universitária. Acreditava que o passado estava morto, preservado sob vidro, até que um dia, um volume deteriorado chegou às minhas mãos. Era um missal do século XIV, sua capa de couro ressequida e páginas frágeis como teia de aranha. O que deveria ser um trabalho rotineiro se transformou no momento que rachou a fundação da minha existência. Ao descolar cuidadosamente o forro interno da capa para reforçá-lo, meus dedos encontraram uma textura diferente. Não era papel, era pergaminho, finíssimo, habilmente costurado e escondido há séculos. Com o coração batendo forte, estiquei aquele fragmento sobre a mesa de trabalho, sob a luz suave do abajur. A caligrafia era apertada, quase microscópica, escrita com uma urgência desesperada. As palavras, em um latim que mal conseguia decifrar, falavam de uma luz que não pode ser extinta, de um fardo herdado não de ouro, mas de verdade. E terminava com uma frase que me fez o sangue gelar nas veias. Se estas palavras forem encontradas, saiba que a ordem do templo vive, não em fortalezas, mas no coração dos que ainda ouvem o seu último sussurro. Naquele instante, dentro daquela biblioteca silenciosa, eu ouvi. Não foi um som, mas uma presença, um chamado ancestral que ecoou de um lugar profundamente adormecido dentro de mim. A paz do meu mundo desmoronou, substituída por uma inquietação que me puxava para um abismo de perguntas. Quem havia escrito aquilo? Que verdade era essa que precisava ser escondida de tal forma? E, a pergunta mais perturbadora de todas, por que aquela mensagem, após 700 anos, havia encontrado justamente as minhas mãos? A descoberta do pergaminho se tornou uma obsessão silenciosa. Minhas noites já não eram mais dedicadas ao descanso, mas à pesquisa frenética em textos históricos, tentando decifrar cada palavra, cada possível símbolo naquele fragmento. A mensagem falava de um caminho de pedra e de um guardião da chama, termos que não apareciam em nenhum livro acadêmico confiável. Foi então que, cruzando referências obscuras, encontrei o nome de um homem, Almeida, um historiador português que dedicara sua vida a estudar os mitos templários e que vivia recluso num vilarejo no interior. Ele era minha única esperança.
Deixei para trás minha vida ordenada, sem avisar ninguém na universidade, e embarquei numa viagem que sentia não ser mais uma escolha, mas uma necessidade do espírito. Encontrei Almeida numa casa de paredes de pedra, atulhada de livros e mapas antigos. Era um homem idoso, de olhos claros que pareciam enxergar muito além das aparências. Quando mostrei a ele o pergaminho, suas mãos tremeram ligeiramente. Ele não olhou para o texto com a frieza de um acadêmico, mas com a reverência de quem reconhece uma relíquia sagrada. Eles disseram que queimaram todos os seus segredos com o último grão-mestre, Jacques de Molay, sussurrou, sua voz grave carregada de emoção. Mas alguns de nós sempre soubemos. A verdade não morre nas fogueiras da inveja e da ganância. Ela se transforma, se esconde, espera. Ele me explicou que os templários eram muito mais do que monges guerreiros. Eram guardiões de um conhecimento espiritual profundo, uma sabedoria sobre a conexão direta entre o homem e o divino, que ameaçava os pilares do poder estabelecido da época. O caminho de pedra, ele acreditava, não era uma estrada física, mas uma metáfora para uma jornada interior, um percurso de iniciação que levava a um estado de consciência elevado. E o guardião não era uma pessoa, mas uma linhagem, um legado de almas encarregadas de preservar essa chama de sabedoria, geração após geração, longe dos holofotes da história. O pergaminho é um chamado, Mateus, disse Almeida, fitando-me intensamente. E ele não foi encontrado por acaso, ele foi atraído. Há uma assinatura energética naquelas palavras e ela ressoa com algo dentro de você. A pergunta não é por que você encontrou isto. A pergunta é, o que em você fez com que isto o encontrasse? E sabe, enquanto Almeida falava, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se eu estivesse me reencontrando após uma longa viagem. Cada palavra dele era uma peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando dentro da minha alma. E eu não posso deixar de pensar que talvez você, que está me ouvindo agora, também tenha se sentido assim em algum momento da sua vida. Como se uma parte de você, adormecida há muito tempo, estivesse tentando despertar para uma verdade maior. Se esta história está tocando algo no seu coração, se esses sussurros do passado estão encontrando eco no seu presente, quero te fazer um convite que vem da mais sincera emoção. Não somos apenas espectadores passivos da história. Somos parte dela. A sua jornada é única, e a sua busca por significado é o que nos conecta, através dos séculos. Gostaria que você se juntasse a mim nesta investigação da alma. A sua presença aqui dá força a esta busca. E eu adoraria genuinamente saber o que você sente. O que esses ecos despertam em você? Os comentários não são apenas um espaço na internet. São a nossa fogueira virtual, onde podemos compartilhar nossas próprias descobertas. Sua voz é um fio importante nesta teia. Vamos seguir juntos? A revelação de Almeida mudou tudo. Já não era mais uma busca acadêmica por um artefacto histórico. Era uma peregrinação em busca de um fragmento da minha própria essência. Passei semanas na sua casa, mergulhado nos seus diários e nas suas anotações marginais, que falavam de símbolos escondidos em catedrais, de padrões nas estrelas que guiavam os iniciados e de uma rede de guardiões que se comunicavam através de sinais discretos ao longo dos séculos. O pergaminho que eu encontrara era, na verdade, uma das muitas sementes, mensagens deixadas em locais estratégicos para serem encontradas por aqueles cujos corações estivessem preparados. A perseguição e dissolução dos templários pela coroa francesa e pelo Papa, em 1307, não foi o fim, mas uma metamorfose necessária. A ordem precisou se tornar invisível, sua chama precisou arder no segredo, para que não fosse extinta pela ganância e pelo medo. Almeida me mostrou um desenho num livro antigo. Um círculo com uma flor de 8 pétalas. O templo interior, explicou. A verdadeira fortaleza nunca foi de pedra, mas sim esta, construída dentro da consciência de cada um. As 8 pétalas representam as virtudes que um buscador deve cultivar: silêncio,
coragem, sabedoria, compreensão, fé, esperança, caridade e amor incondicional. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um sino. Elas me lembraram da minha avó, do seu jardim simples, das suas lições sobre cuidar da terra e da própria alma. Era a mesma sabedoria, vestida com roupagens diferentes. A busca pelos templários, percebi, era a mesma busca pelo meu próprio jardim interior. Uma noite, Almeida entregou-me um pequeno embrulho de veludo. É hora de você seguir seu caminho sozinho, Mateus. O meu papel era apenas preparar o terreno. O que você busca não está mais nos meus livros, mas lá fora. Dentro do embrulho, havia uma pequena pedra negra, lisa e fria, com a mesma flor de 8 pétalas gravada de forma sutil. Isto é uma pedra de confirmação. Leve-a consigo. Quando você estiver no lugar certo, diante da pessoa certa, ela saberá o que significa. Parti na manhã seguinte com a pedra no bolso e o coração pesado de gratidão e apreensão. O primeiro sussurro concreto me levou a uma pequena capela no alto de uma serra. Um lugar esquecido nos mapas, mas que os registros de Almeida indicavam como um ponto de encontro secreto. A capela era simples, quase em ruínas, mas ao entrar, senti uma paz avassaladora. O silêncio era vivo, pulsante, e então vi. Gravado num dos bancos de madeira, desgastado pelo tempo, estava o mesmo símbolo da flor de 8 pétalas. Eu estava no caminho certo. A descoberta do símbolo naquela capela abandonada não foi um ponto final, mas uma vírgula, uma respiração profunda antes da próxima frase. Aquele lugar não guardava mais segredos físicos. Sua mensagem estava dada. Você não está sozinho. Outros estiveram aqui. Outros sentiram o mesmo chamado. A pedra negra no meu bolso parecia ganhar um calor próprio, um latejar suave que era mais intuição do que sensação física. Os registros de Almeida apontavam para uma trilha mais complexa, uma rede que se estendia pela Península Ibérica, com pontos de referência em antigas igrejas templárias, marcos geográficos específicos e até nomes de famílias que, segundo ele, haviam guardado a tradição oralmente. Minha próxima parada foi uma vila piscatória no litoral, um lugar onde a lenda dizia que um cavaleiro templário, fugindo da perseguição em França, havia desembarcado e vivido seus últimos dias como um simples eremita, ajudando os pescadores locais. A igreja da vila, dedicada a São Miguel, tinha uma arquitetura que destoava do resto. Linhas mais austeras, uma rosácea com um desenho geométrico que me parecia familiar. Conversei com o pároco, um homem jovem e aberto, e perguntei, sem grandes esperanças, sobre histórias antigas relacionadas com os monges cavaleiros. Para minha surpresa, seus olhos iluminaram-se. A única história estranha que ouvi dos mais velhos, disse ele. Não fala de cavaleiros, mas do Homem das Estrelas. Dizem que há muitas gerações, um homem vivia numa gruta na Falésia e que ele ensinava as crianças a lerem o céu não para navegar, mas para navegar dentro de si mesmos. As pessoas o consideravam um santo louco. A gruta ainda existia, um local de acesso difícil, conhecido apenas pelos pescadores mais antigos. Um deles, um homem de nome Eduardo, com o rosto curtido pelo sal e pelo vento, concordou em levar-me até lá num dia de mar calmo. A gruta era pequena, úmida, mas no seu fundo, protegida da erosão, havia uma parede lisa, e nela, não com tinta, mas com pedrinhas incrustadas na rocha, formando uma constelação que não reconhecia. Eduardo viu o meu fascínio. Meu avô dizia que esse homem, o das estrelas, deixou isso aí. Dizia que era um mapa para quem soubesse olhar com os olhos do espírito. Fiquei horas ali, contemplando aquele padrão. A pedra no meu bolso latejava com mais força. Foi então que, por um impulso, tirei-a e aproximei-a da parede. A luz do entardecer, entrando por uma fenda, atingiu a pedra negra e projetou sua sombra na rocha. A sombra da flor de 8 pétalas sobrepôs-se perfeitamente ao centro da constelação de pedrinhas.
Um arrepio percorreu-me todo o corpo. Não era uma coincidência. Era uma confirmação. O homem das estrelas fora um guardião. E o seu mapa não apontava para um lugar no mundo, mas para um alinhamento interior, um estado de consciência simbolizado por aquela constelação única. A sabedoria dos templários, percebi, era uma ciência da alma, que usava a geometria, as estrelas e os símbolos como uma linguagem universal para descrever o indescritível, a jornada de volta para casa, para o centro do próprio ser. A revelação na gruta foi um divisor de águas. Já não buscava um tesouro, mas uma sintonia. Cada novo local que visitava, cada novo símbolo descoberto, era como afinar um instrumento antigo e empoeirado que existia dentro de mim. A pedra negra tornou-se minha bússola silenciosa, reagindo não a pontos cardeais, mas a ressonâncias energéticas, a lugares e pessoas que guardavam um fragmento daquela chama. Viajei para o interior, para uma região de montanhas antigas onde, segundo uma lenda local, uma ordem do silêncio havia mantido viva uma chama perpétua numa caverna, desde tempos imemoriais. A vila mais próxima era pequena, e as pessoas eram reservadas, desconfiadas de forasteiros. Foi numa modesta pensão, ao jantar, que conheci uma senhora idosa chamada Donana. Ela observava-me discretamente há 2 dias, até que naquela noite aproximou-se da minha mesa. "Você tem o olhar perdido dos que buscam a chama", disse ela, sem rodeios, sua voz um fio de som, mas carregada de autoridade. Não me surpreendi mais. A sincronicidade tornara-se a nova normalidade da minha vida. Contei-lhe resumidamente a minha jornada, sem mencionar a pedra. Ela ouviu em silêncio, e depois fez um gesto para que a seguisse até o seu quarto no andar de cima. Lá, tirou de dentro de uma velha arca de cedro um objeto envolto em seda desbotada. Era uma lamparina de barro, muito simples, mas com a flor de 8 pétalas gravada no fundo. "A minha família é uma das que guarda", disse ela. "Não guardamos objetos de valor, guardamos a memória. A chama de que fala a lenda nunca foi de fogo, meu filho. Foi a chama da consciência, da atenção plena. Os homens daquela época sabiam que o mundo exterior é um reflexo do interior. Cuidar de uma chama, mantê-la acesa, era um exercício diário para cuidar da própria luz interior, para não deixar que a escuridão da ignorância e do medo a apagasse." Ela colocou a lamparina nas minhas mãos. "Isto agora é seu. O objeto em si não tem poder. O poder está no que ele representa para você. Leve-o e lembre-se. Nos dias mais escuros, é você quem deve ser a lamparina." Naquela noite, na solidão do meu quarto, segurei a lamparina de barro e chorei. Chorei por todas as vezes que deixara a minha própria luz se apagar, por todas as vezes que me perdera no ruído do mundo. Aquela mulher simples, numa vila esquecida, tinha me dado a chave que Almeida, com todos os seus livros, não poderia dar. A simplicidade prática da tradição. A sabedoria dos templários não era um conhecimento morto para ser estudado, era um conhecimento vivo para ser vivido. Era sobre manter a chama acesa, agora, no presente, no silêncio do próprio coração. E a cada passo desta jornada, uma certeza cresce dentro de mim. Esta não é uma história só minha. É uma história sobre algo que habita em todos nós. Essa chama que Donana mencionou, essa luz interior que os antigos se esforçavam tanto para proteger, ela não se apagou. Ela apenas espera, às vezes coberta pelas cinzas do dia a dia, por um sopro de atenção para voltar a brilhar. Se você chegou até aqui comigo, se essas palavras encontraram um eco no seu íntimo, quero fazer um novo convite, ainda mais sincero e caloroso. Esta busca ganha um sentido completamente novo quando sabemos que não estamos sozinhos. A sua inscrição é mais do que um clique. É você acendendo a sua lamparina e dizendo: "Estou aqui, também sinto isto, e eu quero genuinamente ouvir a sua voz." Nos comentários, você pode contar: já sentiu esse último sussurro na sua vida? Um momento de paz profunda,
uma sincronicidade inexplicável, uma vontade de buscar algo maior. Ou talvez tenha uma história da sua família, um segredo simples que guarda uma sabedoria. E se você pudesse escolher, sobre qual desses mistérios do coração você gostaria que eu falasse mais? Esta jornada é nossa. Vamos alimentar esta chama juntos. Com a lamparina de barro cuidadosamente embalada na minha mochila, parti da vila de Donana com um sentimento de completude que nunca antes experimentara. Já não era um investigador, era um peregrino. O objeto era um lembrete tátil, um testemunho de que a linhagem dos guardiões não era uma fantasia, mas uma corrente viva de transmissão, feita de gestos simples e palavras sussurradas. O próximo ponto no meu caminho, sugerido por um mapa desenhado por Almeida, que correlacionava locais com alinhamentos astronômicos, era um antigo forte mouro, reformado pelos templários, no cume de uma colina isolada. A subida foi árdua, sob um sol inclemente, e quando cheguei ao topo, encontrei não uma fortaleza imponente, mas ruínas comedidas pelo tempo e pela vegetação. No entanto, o silêncio era diferente. Era um silêncio carregado de memória, como se as pedras ainda guardassem o eco de orações e de decisões solenes. No centro do que fora outrora uma capela, o chão de pedra estava marcado por um grande círculo, e dentro dele, desgastada, mas ainda visível, a encícia da flor de 8 pétalas. Sentei-me no centro daquele símbolo, coloquei a lamparina de Donana à minha frente e a pedra negra ao lado. Fechando os olhos, apenas respirei, tentando não buscar nada, apenas estar presente. E então, numa clareza que não era pensamento, mas sim uma impressão direta na minha alma, veio a compreensão. O forte não estava ali para proteger algo do mundo exterior. Estava ali para criar um espaço sagrado, um templo no alto, literalmente mais próximo do céu, onde os homens pudessem praticar a arte do silêncio e da conexão. As batalhas que lutaram eram, em sua essência espiritual, um reflexo externo da batalha interior que todo ser humano trava contra a sua própria escuridão, a sua própria ignorância. A armadura não era apenas de metal, era simbólica. A couraça da fé, o elmo da salvação, o escudo da verdade. Eles não eram super-heróis, eram homens que tentavam, com todas as suas falhas, viver de acordo com um ideal superior. A queda da ordem, então, ganhou um novo significado para mim. Talvez não tenha sido apenas uma traição por ganância. Talvez tenha sido, num nível cósmico e doloroso, um sacrifício necessário. A destruição da forma externa forçou a essência, a chama, a migrar para um lugar inviolável, o interior de cada indivíduo que estivesse disposto a recebê-la. O último suspiro de Jacques de Molay na fogueira não foi de maldição, mas talvez de libertação. Ele não morreu para proteger um segredo de ouro, morreu para semear no mundo a ideia indestrutível de que a busca pela divindade é uma jornada pessoal e intransferível. Ao abrir os olhos, o sol poente inundava as ruínas com uma luz dourada e quente. A lamparina de barro, simples e humilde, parecia brilhar com uma luz própria. Naquele momento, soube que a minha busca por provas externas tinha chegado ao fim. Tudo o que precisava saber, os sussurros me tinham dado. O resto da jornada seria para dentro. A paz que senti nas ruínas do forte foi uma conquista frágil, um oásis no deserto da minha própria mente. A descida da montanha foi física, mas também simbólica. Eu descia do pico da revelação para os vales da prática, onde a verdade espiritual é testada contra a dureza do cotidiano. A lamparina de barro já não era um artefato, era um compromisso. Como poderia eu, Mateus, um homem comum, acostumado à confusão da cidade, manter essa chama acesa no meio do mundo? O primeiro desafio surgiu numa pequena cidade onde parei para descansar. Um grupo de turistas barulhentos dominava a praça principal, e a sensação de paz que carregava dissipou-se como fumo perante a algazarra. A irritação cresceu em mim, um velho conhecido. Então,
lembrei-me das palavras de Donana. Nos dias mais escuros, é você quem deve ser a lamparina. Fechei os olhos por um instante, no meio daquele caos, e busquei o silêncio interior que experimentara no forte. Não para fugir do barulho, mas para encontrar um ponto de quietude dentro de mim que fosse imune a ele. Foi difícil. A mente gritava, reclamava, mas por alguns segundos consegui, e foi o suficiente. Percebi que a ordem do silêncio não era sobre estar num lugar silencioso, mas sobre carregar o silêncio dentro de si. Os templários, como monges guerreiros, deviam dominar essa arte. Encontrar Deus não apenas na solidão da cela, mas no fragor da batalha. A minha batalha, agora, era contra a minha própria agitação interior. Continuei a viajar, mas o foco mudou. Já não procurava ativamente por símbolos ou por outros guardiões. Confiava que, se fosse necessário, eles me encontrariam. Em vez disso, dedicava-me a praticar. A chama da consciência tornou-se o meu exercício diário. Tentava estar plenamente presente em tudo o que fazia. Ao lavar a louça num albergue, ao amarrar os cordões dos sapatos, ao observar uma árvore. A flor de 8 pétalas tornou-se um guia. Em momentos de estresse, perguntava a mim mesmo: qual destas virtudes estou a negligenciar agora? É a paciência? A compreensão? Era um treino exaustivo e humilhante, pois falhava constantemente. Mas cada pequeno sucesso, cada instante de lucidez no piloto automático da vida, era uma vitória mais doce do que qualquer descoberta arqueológica. A minha busca tinha se transformado de uma aventura externa numa revolução interna. Os templos de pedra estavam atrás de mim. Agora, o verdadeiro templo interior é que precisava ser construído, pedra por pedra, momento a momento. O tempo perdeu a sua qualidade linear. Dias fundiam-se em semanas, numa rotina de viagem, trabalho ocasional e prática interior. A mochila estava mais leve, não por ter deixado coisas para trás, mas porque o meu fardo interior era o que verdadeiramente pesava. Um dia, numa cidade maior, entrei numa livraria antiga, não à procura de livros sobre templários, mas simplesmente para sentir o cheiro do papel, um conforto da minha vida anterior. Folheava um livro de poesia quando um homem se aproximou. Era de estatura média, com um rosto comum, mas os seus olhos tinham a mesma profundidade tranquila de Almeida e de Donana. Ele não disse nada, apenas colocou suavemente um marcador de livros no balcão ao meu lado e saiu. Era um pedaço simples de cartão, mas nele estava desenhada à mão a flor de 8 pétalas. Corri para a rua, o coração aos saltos, mas ele havia desaparecido na multidão. Voltei para dentro, a tremer. O marcador não tinha nenhuma mensagem. Era apenas um símbolo, um sussurro, "Estamos aqui". Aquele simples gesto confirmou tudo. A rede era real, invisível e presente. Eles não precisavam de se revelar. A sua missão era testemunhar, confirmar e, às vezes, acenar. Guardei o marcador com a lamparina e a pedra. Estes 3 objetos tornaram-se os meus sacramentos, os símbolos tangíveis de uma realidade intangível. Pouco depois, recebi um e-mail de Almeida. O seu tom era urgente. Escrevia que sentia que os ventos estavam a mudar, que uma nova energia de busca estava a surgir no mundo e que era importante que aqueles que haviam recebido os fragmentos começassem a partilhar a sua essência, não os seus segredos. A era do segredo está a terminar, escreveu ele. A era da compreensão está a começar. O último suspiro dos templários não foi um gemido de morte, mas o primeiro sopro de um novo nascimento. É tempo de falares da tua jornada, Mateus. Não como um especialista, mas como um peregrino. A mensagem ecoou profundamente em mim. A minha solidão voluntária chegara ao fim. O trabalho agora era de tecelão, de ajudar a tecer os fios soltos de outras buscas numa tapeçaria de significado partilhado. O meu caminho de volta para casa, para a cidade e para a minha vida antiga, começou a desenhar-se no horizonte. Mas eu,
já não era o mesmo homem que partira. Levava comigo um tesouro que nenhum ladrão poderia roubar, um mapa do território infinito da minha própria alma. O regresso foi um estranho desfazer de passos. A paisagem era a mesma, mas os meus olhos eram novos. A cidade surgiu no horizonte, não como um monstro de betão, mas como um novo tipo de fortaleza, um novo campo de prática. O meu pequeno apartamento parecia ao mesmo tempo familiar e estranho, como a casa de outra pessoa que eu outrora conhecera. A poeira que cobria os móveis era a prova material do tempo que passara, mas a quietude que trouxera comigo era mais real do que a poeira. A primeira coisa que fiz não foi ligar o computador ou ver e-mails de trabalho. Foi colocar a lamparina de barro num pequeno altar que improvisei numa prateleira, com a pedra negra e o marcador de livros. Acendi uma vela comum diante dela, não como um ritual mágico, mas como uma promessa visível para comigo mesmo. A chama da minha atenção permaneceria acesa, mesmo aqui. A vida normal tentou reclamar-me com a sua força de gravidade. Os e-mails acumulados, as contas por pagar, a expectativa de retomar a minha carreira. Mas algo fundamental tinha mudado. Já não conseguia ver o meu trabalho como um fim em si mesmo. A restauração de livros, outrora um ofício solitário, tornou-se uma meditação. Cada página limpa, cada lombada reparada, era um ato de cuidado, um serviço à preservação da sabedoria, por mais pequena que fosse. Encontrei uma nova paz na simplicidade das tarefas. A grande batalha já não era contra o tédio ou a ambição, mas contra a distração, o hábito antigo de deixar a mente vaguear para o passado ou o futuro. A prática das 8 pétalas tornou-se o meu código de conduta. Quando a impaciência com um colega surgia, lembrava-me da compreensão. Quando o desânimo ameaçava, agarrava-me à esperança. Era um treino mais difícil do que escalar montanhas. A solidão, que outrora fora um fardo, transformou-se num espaço sagrado. Nos meus momentos quietos, sentia uma conexão palpável não apenas com Almeida e Donana, mas com todos aqueles que, ao longo dos séculos, haviam trilhado aquele mesmo caminho interior. Sentia a presença do cavaleiro anônimo que escrevera o pergaminho, do homem das estrelas na gruta, dos incontáveis guardiões que nunca conheceriam fama, mas que mantiveram a chama acesa nas pequenas ações do seu viver cotidiano. Eu era apenas um elo numa corrente dourada e invisível que atravessava o tempo. E pela primeira vez, isso era mais do que suficiente. A vida estabilizou numa nova rotina, mas o universo, como sempre, tinha outros planos. Cerca de 1 ano após o meu regresso, recebi uma visita inesperada. Era uma mulher, talvez na casa dos 40 anos, com um ar intenso e inteligente. Apresentou-se como a doutora Silva, uma historiadora de arte que estava a estudar iconografia medieval em manuscritos da universidade. "Encontrei algo que pode interessar-lhe, Sr. Mateus", disse ela, com um sorriso discreto. "Ouvi falar do seu trabalho meticuloso." O coração deu um salto. Seria outra guardiã? Ela mostrou-me fotografias de um manuscrito que estava a restaurar noutra cidade. Era um breviário do século XV, e numa das margens, quase imperceptível, alguém desenhara a flor de 8 pétalas. Ao lado, numa caligrafia minúscula, estava escrito: "Quem busca a luz já a encontrou. A jornada é o regresso." A doutora Silva não era uma guardiã no sentido de Donana. Era uma estudiosa, uma acadêmica meticulosa, que por acaso tropeçara no símbolo e, sentindo a sua importância, dedicara-se a rastrear a sua origem. A sua busca era intelectual, mas movida por uma genuína sede de significado. Contei-lhe uma versão resumida da minha história, focando-me no aspecto histórico e simbólico, sem mencionar as experiências mais profundas. Os seus olhos brilharam. "Isso explica a persistência do símbolo", disse ela, excitada. "É um arquétipo, uma forma-pensamento que ressoa no inconsciente coletivo." Foi então que percebi o próximo nível do último sussurro. Ele não se manifesta apenas através de uma linhagem secreta. Manifesta-se através de qualquer um que, com um coração sincero,
seja atraído pelo mistério. A doutora Silva, com os seus métodos acadêmicos, era tão parte disso quanto eu com a minha intuição. O conhecimento não era mais propriedade de um grupo seleto. Era um rio que fluía por muitos canais diferentes. Combinamos partilhar as nossas descobertas. Ela tinha o rigor histórico. Eu tinha a compreensão experiencial. Juntos poderíamos ajudar a trazer à tona a essência daquela sabedoria de uma forma que fosse acessível e credível para o mundo moderno. O suspiro dos templários estava a tornar-se uma conversa. O trabalho com a doutora Silva deu um novo fôlego à minha missão. Através dela, entrei em contato com um pequeno círculo de acadêmicos, artistas e buscadores espirituais que, de formas diversas, tinham sido tocados pelo mesmo arquétipo. Organizamos encontros informais, onde partilhávamos não apenas dados históricos, mas também as nossas experiências pessoais de busca. Falei pela primeira vez em público sobre a minha jornada. Falei da lamparina, da pedra, do marcador. Falei do silêncio como a primeira virtude, a base de todas as outras. Para minha surpresa, as pessoas não me achavam louco. Os seus olhos mostravam reconhecimento. Muitos partilharam as suas próprias histórias de sincronicidades, de momentos de paz profunda, da sua luta para encontrar significado num mundo materialista. Percebi que o último suspiro era, na verdade, um coro, uma sinfonia silenciosa de almas despertando para a mesma verdade interior, cada uma à sua maneira única. A ordem do templo estava a renascer, não como uma instituição, mas como uma rede consciente, uma comunidade de corações despertos que nem precisava de um nome. Um dia, ao arrumar o meu apartamento, peguei no missal onde tudo começara. Segurei-o nas mãos, sentindo o seu peso familiar. Já não era um objeto de mistério, mas um velho amigo, o portal que me levara para a maior aventura da minha vida. Abri-o na página onde o pergaminho estivera escondido. A memória daquela descoberta encheu-me de uma gratidão profunda. A minha vida anterior, com as suas certezas limitadas, parecia ter acontecido com outra pessoa. O homem que eu era agora era mais vulnerável, mais consciente da sua própria ignorância, mas infinitamente mais rico. A busca pelo segredo dos templários revelara o único segredo verdadeiro, que o divino não está escondido num local distante ou num artefacto perdido. Está escondido à vista de todos, no momento presente, no simples ato de estar consciente e vivo. A chama não precisa de ser encontrada, precisa de ser reconhecida. O tesouro não está para ser desenterrado, está para ser vivido. E o último suspiro dos templários é, na verdade, o primeiro sopro de cada novo despertar. O convite de Almeida para partilhar a minha jornada materializou-se de uma forma que nunca antecipei. Um pequeno editor, especializado em temas de espiritualidade e história alternativa, soube dos nossos encontros e abordou-me para escrever um livro. Não um livro acadêmico, mas um relato pessoal, uma narrativa da minha busca interior através da lente do mito templário. Intitulei-o simplesmente O Último Sussurro. Escrevê-lo foi uma nova fase da minha iniciação. Forçou-me a organizar os meus pensamentos, a revisitar cada momento de dúvida e de clareza, a traduzir experiências inefáveis em palavras. O processo foi curativo e profundamente humilhante, pois via com clareza todas as vezes em que a minha própria arrogância ou medo me cegaram à simplicidade da verdade. O livro foi publicado de forma discreta, sem grande alarido. Mas lentamente os e-mails começaram a chegar. Eram de leitores de todos os cantos do país e até de além fronteiras. Uma jovem mãe que encontrava consolo na ideia da lamparina interior durante noites sem dormir. Um reformado que via na jornada do regresso um novo propósito para a sua vida. Um professor que usava a história das 8 pétalas para falar de ética com os seus alunos.
Cada mensagem era um novo sussurro, um testemunho de que a chama continuava a passar de mão em mão, a adaptar-se aos tempos, a encontrar novos corações onde morar. A doutor, a Silva e eu tornamo-nos amigos próximos, os nossos trabalhos complementando-se. Ela publicou um artigo acadêmico sobre a disseminação do símbolo da flor de 8 pétalas, citando o meu livro como um estudo de caso fenomenológico. O mundo acadêmico e o mundo experiencial estavam finalmente a dialogar. A minha vida não era mais sobre uma busca solitária, mas sobre serviço. Serviço através da partilha, através da escuta, através do simples ato de tentar viver as virtudes que outrora pareciam ideais distantes. A ordem renascera e a sua sede era o mundo inteiro, e a sua regra era o amor em ação. Os próprios templários teriam achado estranho, mas, no fundo, espero que reconhecessem o seu próprio espírito indomável nesta nova forma, despojada de espadas e mantos, mas armada com compaixão e compreensão. Hoje, sento-me no mesmo jardim da minha infância, o jardim da casa da minha avó. A casa é minha agora, um lugar de refúgio e de raiz. As amendoeiras estão em flor, um espetáculo de branco contra o céu azul. A lamparina de barro está na varanda, à luz do sol. Já não é um objeto sagrado, é apenas uma lamparina, e é precisamente por isso que é tão sagrada. A busca terminou porque percebi que nunca tinha sido realmente sobre os templários. Foi sempre sobre o despertar da minha própria consciência. Os templários foram apenas o espelho que me mostrou uma face de mim mesmo que eu não conhecia. O seu último suspiro foi o vento que soprou as cinzas do meu próprio sono, revelando a brasa viva que sempre estivera ali. Olho para trás e vejo que cada passo, cada pessoa, cada símbolo foi uma peça perfeita de um puzzle que se montava não no mundo, mas na minha alma. Almeida, o erudito, mostrou-me o mapa. Donana, a guardiã, deu-me a chave prática. O homem da livraria, o anjo silencioso, confirmou o caminho. A doutora Silva, a ponte, ajudou-me a partilhá-lo. E a minha avó, com a sua sabedoria simples, plantou a semente muito antes de eu saber que era uma semente. O círculo fecha-se. O jardim exterior, outrora negligenciado, floresce. O jardim interior, outrora adormecido, também. A história dos Templários, com o seu drama e a sua tragédia, é um capítulo na grande história da humanidade em busca da luz. A minha história é um pequeno verso nesse capítulo. E a sua história, a de quem ouviu esta narrativa, é outro. O último suspiro não é um fim, é um convite perpétuo. É o sussurro que diz: acorda. A chama que procuras já arde dentro de ti. O teu templo interior aguarda para ser habitado. A tua jornada, por mais única que seja, é parte de um grande regresso à casa. E assim, o suspiro transforma-se em respiração, a respiração em presença e a presença em vida plena. E a ordem, afinal, nunca caiu. Apenas se tornou invisível, para que um dia pudesse renascer no coração de todos os que ouvem o seu chamado. O regresso à cidade foi um processo lento e deliberado, uma reaprendizagem de como habitar um espaço que outrora me definira, mas que agora parecia uma casca vazia da minha antiga vida. A viagem de autocarro de volta pareceu durar uma era, cada quilômetro a afastar-me da serenidade das montanhas e a aproximar-me do turbilhão urbano, um contraste que sentia fisicamente como uma mudança de pressão atmosférica. O meu pequeno apartamento exalava o cheiro morno do ar estagnado, um aroma à poeira e à solidão que me era dolorosamente familiar. No entanto, ao entrar, não sentia aquele aperto no peito, aquela ansiedade subtil que antes era a soundtrack da minha existência. Em vez disso, uma paz estranha e resiliente acompanhava-me. A primeira coisa que fiz não foi correr para as janelas para deixar entrar o ruído da cidade, nem ligar a televisão para preencher o silêncio. Fiquei parado no centro da sala, a respiração funda, e simplesmente senti aquele espaço.
As memórias do forte, da gruta, dos olhos sábios de Donana eram como um escudo invisível around me. A poeira que cobria os móveis, os livros empilhados na mesa de café, a cafeteira fria, tudo eram artefactos de uma civilização extinta, a civilização do velho Mateus. A tarefa de limpar, de reorganizar, tornou-se um ritual de reintegração. Cada objeto que limpava, cada livro que voltava à estante, era uma oportunidade de decidir conscientemente o que merecia um lugar na minha nova vida. A lamparina de barro de Donana encontrou o seu lugar numa prateleira simples, virada para a janela. Não a tratei com luvas de algodão nem a coloquei numa vitrine. Coloquei-a simplesmente ali, como ela me tinha sido dada, um objeto de uso cotidiano, um lembrete de que o sagrado não está separado do mundano. A pedra negra repousava ao seu lado, e o marcador de livros foi colocado no meu livro de poesia favorito. Aquele pequeno altar improvisado não era para ser adorado. Era um farol para a minha própria atenção, um ponto de referência visual para me trazer de volta ao momento presente, quando a mente começava a vaguear para as suas velhas rotas de ansiedade e arrependimento. A vida normal, é claro, tentou reclamar-me com toda a força da sua inércia. Ligar o computador e ver a cascata de e-mails não lidos, centenas deles, uma cacofonia de exigências e prazos passados, foi uma experiência vertiginosa. A voz familiar da culpa sussurrou ao meu ouvido. Perdeste tanto tempo, estás irremediavelmente atrasado. Mas pela primeira vez consegui ouvir essa voz sem me identificar com ela. Era apenas um padrão, um hábito mental, não a verdade. Respirou fundo e, em vez de responder a todos de uma vez num frenesim de pânico, escolhi 3 e-mails genuinamente importantes e respondi-lhes com uma clareza e uma calma que me surpreenderam. O resto podia esperar, ou podia mesmo ser ignorado. O mundo não tinha acabado. O meu trabalho de restauração de livros, outrora uma fuga solitária, tornou-se a minha principal prática de meditação. Cada gesto, a seleção das ferramentas certas, a mistura meticulosa das colas, a aplicação delicada de uma folha de papel japonês para reparar um rasgão, tornou-se um ato de atenção plena. Já não estava a restaurar um objeto, estava a cuidar de um veículo de conhecimento, a preservar uma voz do passado. Um dos primeiros livros que me foi atribuído foi um diário de um botânico do século XIX. As suas páginas estavam frágeis, manchadas de umidade, mas os seus desenhos de plantas eram de uma precisão e beleza tocantes. Enquanto trabalhava, reparando uma folha que ilustrava uma simples margarida, senti uma conexão profunda com aquele homem, com o seu olhar atento ao milagre da natureza. Percebi que ele também era um guardião da beleza, do conhecimento, da reverência pela criação. A rede era muito mais vasta do que eu imaginara. Não se limitava aos templários ou a um conjunto específico de símbolos. Era uma fraternidade universal de todos aqueles que, em qualquer tempo ou lugar, se dedicam a preservar e a honrar a verdade, a beleza e a bondade. Os templários eram um braço poderoso dessa fraternidade, mas o seu espírito era atemporal. As tentações da minha vida antiga, no entanto, estavam sempre presentes. Um antigo colega convidou-me para um jantar num restaurante caro, um lugar de conversas barulhentas e exibicionismo subtil. Aceitei, por curiosidade. Foi uma experiência surreal. Enquanto todos à volta falavam de promoções, de investimentos, das férias mais recentes num resort exclusivo, eu sentia-me como um antropólogo a estudar uma tribo estranha. As suas preocupações pareciam-me agora tão pequenas, tão desconectadas do cerne da existência. Não me senti superior, senti uma profunda compaixão. Eu tinha estado ali, preso naquela teia de ilusões. Um deles, um homem chamado Rui, que sempre fora o mais ambicioso do grupo, virou-se para mim e perguntou, com um sorriso condescendente: "Então, Mateus, e essa tua longa licença?
Finalmente foste fazer a tua viagem espiritual? Encontraste-te a ti mesmo? Houve um silêncio momentâneo à mesa. Todos olharam para mim, à espera de uma resposta defensiva ou de uma piada. Em vez disso, sorri calmamente. Não era uma viagem para me encontrar, Rui. Era uma viagem para me perder. Para me perder de tantas ideias erradas que eu tinha sobre quem eu era. E sim, foi profundamente espiritual. A minha resposta, dada com serenidade, desarmou-o. O assunto mudou, mas senti que uma pequena semente de curiosidade, ou talvez de inquietação, tinha sido plantada nele. A luz não precisa de gritar. Por vezes, o seu simples brilho silencioso é suficientemente perturbador. Naquele jantar, no meio daquele barulho, eu era a lamparina. E pela primeira vez, soube que isso era o suficiente. O reencontro com o mundo acadêmico e social foi um teste constante à minha recém-descoberta paz, mas também trouxe consigo os fios de um novo destino que começou a tecer-se de forma subtil. Cerca de 6 meses após o meu regresso, recebi um e-mail que destacou-se na minha caixa de entrada não pela sua urgência, mas pela sua sintonia. Era de uma mulher, a Isabel Silva, uma historiadora de arte de uma universidade do Norte. O assunto era simples. Consulta sobre iconografia marginal. Abri-o, intrigado. Escrevia com uma prosa clara e meticulosa, explicando que estava a trabalhar na restauração e catalogação de uma coleção de breviários medievais de um mosteiro abandonado. Num deles, um volume do século XV notável pela sua simplicidade, deparou-se com um símbolo recorrente, desenhado nas margens, um símbolo que não correspondia a nenhuma iconografia sacra convencional. Ela descrevia-o como uma rosa estilizada de 8 pétalas, por vezes envolvida por um círculo. O meu coração pareceu parar por um segundo. A flor. Ela anexara imagens de alta resolução. Lá estavam elas, desenhadas com uma tinta desbotada, quase como um pensamento privado do escriba. Um sussurro gráfico nas bordas do texto oficial. Numa das margens, ao lado do símbolo, uma inscrição quase microscópica em latim. Qui quaerit lucem jam invenit, iterum reditus est. Quem busca a luz já a encontrou. A jornada é o regresso. A doutora Silva não era uma sonhadora nem uma esotérica. O seu e-mail era seco, acadêmico, repleto de referências cruzadas e de perguntas específicas sobre a prevalência de tais motivos em manuscritos seculares. No entanto, havia uma faísca de curiosidade genuína, uma fome intelectual que ia além do mero exercício acadêmico. Ela sentira que aquele símbolo tinha um peso, uma história que os manuais não contavam. Respondi com igual cuidado, apresentando-me como um restaurador com um interesse pessoal em simbolismo histórico. Marquei uma videochamada com ela. Quando o seu rosto apareceu no ecrã, vi uma mulher de cabelo escuro apanhado num coque prático, com olhos castanhos intensos e um olhar analítico que não perdia um pormenor. Expliquei-lhe, sem revelar a totalidade da minha experiência, que o símbolo estava associado a certas correntes de pensamento espiritual medieval que enfatizavam o caminho interior, e que a frase era uma chave para compreender essa perspectiva. A sua expressão, inicialmente cética, tornou-se progressivamente mais interessada. Isso explicaria a sua localização marginal, disse ela pensativa. Era um conhecimento que não podia ou não devia ser centralizado. Era pessoal. Foi o início de uma colaboração fascinante. A doutora Silva, Isabel, como me pediu para a tratar, tinha a mente de um detetive e o coração de uma poetisa, embora este último ela escondesse atrás de uma fachada de rigor científico. Enviávamos e-mails longos, analisávamos imagens, cruzávamos dados. Ela fornecia o contexto histórico e paleográfico. Eu oferecia a interpretação simbólica e experiencial. Percebi que ela era outro tipo de guardiã. Não uma que recebera um objeto ou uma tradição oral, mas uma guardiã da verdade.
uma que não descansava enquanto não desse voz a um fragmento esquecido da história. A sua busca era a prova de que o último suspiro podia manifestar-se através da pura investigação intelectual, quando esta é conduzida com integridade e um amor genuíno pelo assunto. Um dia, ela disse-me algo que me tocou profundamente. Sabe, Mateus, antes de encontrar este símbolo, a minha vida era uma sucessão de problemas a resolver, de artigos a publicar. Agora sinto que estou a desvendar não apenas um mistério histórico, mas um fio de significado. Sinto-me conectada a algo. Ela não usava a linguagem da espiritualidade, mas estava a descrever exatamente isso. A sua própria chama interior tinha sido soprada pela sua busca acadêmica. Estava a tornar-se consciente. E, sem o saber, estava a tornar-se um elo vital na corrente que Almeida previra, a corrente que já não guardava segredos, mas que os partilhava para curar a fragmentação do mundo moderno. A colaboração com Isabel floresceu, transformando-se numa amizade baseada no respeito mútuo e numa missão partilhada. Foi ela quem, um dia, me lançou o próximo grande desafio. Temos de partilhar isto, disse ela, durante uma das nossas intermináveis chamadas. Não apenas em artigos acadêmicos que ninguém lê. Isto é maior do que a academia. Isto fala às pessoas. A ideia assustou-me. A minha jornada tinha sido tão íntima, tão vulnerável. Colocá-la à frente de estranhos parecia uma profanação, mas a convicção nos olhos de Isabel era inegável, e o conselho de Almeida ecoou na minha memória. É tempo de falares da tua jornada, Mateus, não como um especialista, mas como um peregrino. Foi assim que nasceu a ideia de uma série de palestras informais, ou conversas, como preferíamos chamar-lhes. Alugamos uma sala pequena numa livraria independente, um espaço acolhedor com poltronas desgastadas e o cheiro reconfortante de papel antigo. Anunciamos o primeiro evento com um título simples: O Último Sussurro, Símbolos Esquecidos e a Busca do Significado Interior. Não sabíamos o que esperar. Na noite do evento, o meu estômago estava em nós. Isabel estava calma e collected, organizando os seus apontamentos com uma precisão militar. Quando chegou a hora, olhei para a porta. As pessoas começaram a chegar. Não eram muitas, talvez 20 ou 30, mas eram um grupo diversificado. Estudantes, um casal de meia-idade, um homem mais velho com um ar contemplativo, algumas mulheres com expressões curiosas. Eram rostos comuns, mas nos seus olhos eu via um brilho familiar, o brilho da busca. Quando me levantei para falar, o medo dissipou-se, substituído por uma estranha calma. Não li um discurso, simplesmente comecei a contar a minha história. Falei do missal, do pergaminho, da minha confusão inicial. Falei de Almeida e da sua explicação sobre o templo interior. Falei da gruta e do homem das estrelas, da minha luta para compreender o seu mapa celestial. E então, peguei na lamparina de barro que trouxera comigo e coloquei-a em cima da mesa. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Contei-lhes sobre Donana, sobre a simplicidade avassaladora da sua lição. Nos dias mais escuros, é você quem deve ser a lamparina. A minha voz embargou-se ligeiramente. Falei da minha batalha para integrar aquela paz na minha vida citadina, da prática constante das 8 pétalas. Falei não como um mestre, mas como um companheiro de viagem que tinha tropeçado, caído e, por vezes, conseguido dar uns passos em frente. Quando terminei, o silêncio persistiu por um momento e depois explodiu num aplauso caloroso e sustentado. Mas o mais importante foram as perguntas que se seguiram. Não eram perguntas intelectuais sobre datas ou fontes, eram perguntas do coração. Como é que se pratica o silêncio quando se tem filhos pequenos a gritar? Perguntou uma jovem mãe. A pétala da coragem. Como é que a encontramos quando temos tanto medo de falhar? Questionou um homem. Sinto exatamente isso, essa ânsia por algo mais, mas não sei por onde começar, partilhou outro. Isabel e eu trocamos um olhar. Isto era real. Isto era a ordem a renascer.
não numa sala de pedra, mas numa sala cheia de livros, no coração de pessoas comuns que anseiam por sentido. No final, várias pessoas aproximaram-se para me agradecer, algumas com lágrimas nos olhos. O homem mais velho, que se apresentou como um carpinteiro reformado, pegou na minha mão e disse com voz rouca: "Obrigado, meu filho. Há 60 anos que ouço esse sussurro. Hoje, senti que finalmente alguém me ouvia também." Naquela noite, a minha solidão desfez-se por completo. Percebi que partilhar a própria vulnerabilidade, a própria busca, não é uma fraqueza. É a maior força que temos. É a chave que abre a porta para os corações dos outros. A rede já não era uma teoria. Era uma realidade pulsante, feita de histórias partilhadas e de uma esperança comum. O sucesso daquela primeira conversa gerou um movimento orgânico e inesperado. As pessoas partilharam as suas experiências nas redes sociais e os pedidos para novas sessões começaram a chegar de outras cidades. Um pequeno editor, especializado em espiritualidade e narrativa pessoal, contactou-nos após ler uma transcrição da nossa palestra. Ele não queria um livro de história. Queria a minha história. O convite foi aterrador. Escrever um livro significava solidificar uma jornada que ainda sentia em fluxo, expor a minha alma mais íntima a um julgamento anônimo. Isabel encorajou-me. "É o próximo passo, Mateus", disse ela. "A mensagem precisa de um veículo que possa viajar mais longe do que nós." Aceitei o desafio, intitulando a obra simplesmente de O Último Sussurro. Escrever o livro foi a fase mais intensa e reveladora da minha iniciação. Forçou-me a sentar-me na quietude do meu apartamento, dia após dia, e a reviver cada momento. A escrita tornou-se uma forma de alquimia interior. Ao traduzir as minhas experiências em palavras, tinha de as compreender a um nível mais profundo. Revivi a dor da minha antiga vida, o deslumbramento das descobertas, a frustração das portas fechadas, a beleza avassaladora das confirmações. Percebi padrões que me haviam escapado no calor do momento. Vi como a minha arrogância inicial, a crença de que estava a resolver um mistério, tinha sido gradualmente dissolvida pela humildade de perceber que o mistério era muito maior do que eu e que eu era apenas uma pequena parte dele. Descrever o encontro com Donana, por exemplo, fez-me chorar de novo. Mas agora eram lágrimas de gratidão purificadora. Ao escrever sobre as 8 pétalas, tive de examinar a minha própria vida e ver onde ainda falhava miseravelmente em vivê-las. O livro não era uma crônica de uma busca concluída. Era o diário de bordo de uma viagem que ainda estava em curso, um convite para o leitor embarcar na sua própria. Quando o livro foi finalmente publicado, senti um vazio estranho, seguido de uma paz profunda. Tinha feito a minha parte. Colocara o meu sussurro no mundo. A resposta foi lenta no início, mas depois começaram a chegar os e-mails dos leitores. Eram a parte mais gratificante de todo o processo. Um jovem escreveu a dizer que o livro o tinha ajudado a lidar com a sua ansiedade, dando-lhe uma estrutura interna para se encontrar. Uma mulher partilhou que, após lê-lo, começou um pequeno jardim na sua varanda e que cuidar das plantas se tinha tornado a sua prática de manter a chama acesa. Um padre de uma pequena paróquia rural escreveu para agradecer, dizendo que a história lhe lembrara o cerne espiritual da sua fé, para além dos rituais. Cada mensagem era um novo fio a ser tecido na tapeçaria. Um testemunho de que a essência da mensagem, a busca interior, a importância do silêncio, a prática das virtudes, era universal e atemporal. A ordem já não era uma memória histórica. Era um organismo vivo, que respirava através das ações e das consciências em despertar de pessoas comuns. O meu trabalho, agora, já não era buscar, mas facilitar. Ajudar os outros a ouvirem o seu próprio sussurro. A minha vida tinha encontrado o seu propósito mais profundo. Ser um ponto de conexão na grande rede da luz. Hoje, sento-me no jardim da casa da minha avó.
o lugar onde tudo começou, e, de certa forma, onde tudo termina e recomeça. A casa é minha agora, um presente final e inesperado que a vida me concedeu, um porto seguro que herdei não por direito, mas por destino. As amendoeiras, testemunhas silenciosas da minha infância e da sabedoria da minha avó, estão em plena floração. Os seus galhos carregados de flores brancas parecem uma celebração, um véu nupcial lançado sobre a propriedade. O ar da tarde está quente e doce, carregado com o zumbido das abelhas e o perfume delicado das flores. A lamparina de barro repousa no parapeito da varanda, banhada pela luz do sol. Já não é um artefato de um culto secreto, nem um símbolo de uma busca. É apenas uma lamparina. E é precisamente nessa simplicidade, nessa integração total com o mundo comum, que reside o seu verdadeiro sagrado. A sua lição foi totalmente absorvida. O divino não está nela. Está na minha capacidade de a ver como parte do todo. Olho para trás, para a longa e sinuosa estrada que percorri desde aquele homem confuso na biblioteca até ao homem que agora sou, e não consigo encontrar um único passo que tenha sido em falso. Cada desvio, cada momento de dúvida, cada parede contra a qual bati a cabeça, foi necessário. Eles foram o cinzel que esculpiu a estátua, o fogo que purificou o metal. Almeida, o erudito, deu-me o mapa intelectual. Donana, a guardiã prática, deu-me a ferramenta para a ação cotidiana. O anjo silencioso da livraria confirmou que a rede era real e presente. Isabel, a acadêmica de coração aberto, mostrou-me como a ponte entre o saber e o ser pode ser construída, e a minha avó, com as suas palavras simples sobre o cantinho quieto da alma, plantou a semente de tudo muito antes de eu saber que um dia iria germinar. O círculo está fechado. O jardim exterior, que outrora representava um passado idílico, é agora o meu presente vivo. O jardim interior, outrora um terreno abandonado e cheio de ervas daninhas, está agora a ser cultivado com atenção diária. A história dos templários, com o seu esplendor, a sua queda dramática e o seu suposto fim, revela-se agora como um poderoso mito sobre a jornada da alma humana. A sua busca por um tesouro sagrado, a sua dedicação a um ideal superior, a sua perseguição e o seu aparente aniquilamento, e o seu renascimento secreto no coração dos fiéis, é a nossa própria história. Buscamos a felicidade e a plenitude, o tesouro, dedicamo-nos a ideais, o templo, somos traídos pelos nossos medos e ilusões, a perseguição, e se tivermos sorte, renascemos para uma compreensão mais profunda, o templo interior. O seu último suspiro na fogueira de Jacques de Molay não foi um grito de maldição, mas um último ato de libertação, o momento em que a forma externa se desfez para que o espírito pudesse tornar-se universal. O seu suspiro foi o sopro que espalhou as sementes da sua sabedoria pelos 4 cantos do mundo, para germinarem onde e quando fosse preciso. E assim, a minha história chega ao seu fim, mas a história, com H grande, continua. O último suspiro não é um som que se desvanece no passado. É um convite perpétuo, um sussurro constante que atravessa o barulho do mundo e sussurra a cada um de nós. Acorda. A chama que procuras no exterior já arde no teu próprio peito. O teu templo interior, a tua fortaleza de paz e sabedoria, não precisa de ser construído, está à tua espera para ser descoberto, habitado e vivido. A tua jornada, por mais única e pessoal que seja, não é um desvio. É o próprio caminho de volta para casa, para o centro do teu próprio ser. E quando ouvimos este sussurro, quando reconhecemos a chama dentro de nós, o suspiro transforma-se em respiração consciente. A respiração transforma-se em presença sagrada. E a presença transforma-se numa vida vivida em plenitude, não como monges guerreiros de um culto extinto, mas como seres humanos plenamente despertos, honrando o legado mais profundo dos templários. A coragem de buscar a luz, onde quer que ela nos leve,
sabendo que a única verdadeira viagem é a que nos traz de volta para nós mesmos. A ordem, afinal, nunca caiu, apenas se tornou invisível, para que um dia pudesse renascer, não como uma instituição, mas como um estado de consciência no coração da humanidade. O tempo no jardim da minha avó assumiu uma qualidade diferente, um ritmo marcado não pelas horas no relógio, mas pelo lento desabrochar dos botões de amendoeira, pela trajetória do sol entre as montanhas ao longe e pelo canto dos pássaros que agora faziam ninho nos ramos que outrora pareciam tão nus. A paz que eu trouxera das minhas viagens não era mais um estado a ser alcançado, mas a própria atmosfera deste lugar, e cada vez mais, a atmosfera do meu ser. A casa, que no início parecia um museu da minha infância, tornou-se verdadeiramente minha. Cada canto foi limpo não com a pressa de quem quer terminar uma tarefa, mas com a reverência de quem está a consagrar um espaço sagrado. As velhas fotografias em preto e branco foram emolduradas e penduradas na sala, não como recordações de um passado morto, mas como testemunhas silenciosas da corrente de vida que me trouxe até aqui. A varanda, com a sua vista desimpedida para o vale, tornou-se o meu scriptorium, o meu lugar de estudo e de escrita. Foi ali, numa manhã particularmente serena, que recebi a visita que, de certa forma, selou todo o meu percurso. Um carro poeirento parou no fim do caminho de terra. Dele saiu uma figura que reconheci imediatamente, apesar dos anos que haviam passado. Era Almeida. Caminhava mais devagar, apoiado numa bengala de madeira, mas os seus olhos mantinham o mesmo brilho penetrante e vivo. O meu coração encheu-se de uma alegria profunda e tranquila. Abracei-o à porta, sem palavras. A gratidão que sentia por aquele homem era tão vasta que não cabia em frases. Sentamo-nos na varanda diante de chá de ervas colhidas do próprio jardim. Ele olhou em redor, absorvendo a paz do local, e um sorriso de aprovação iluminou o seu rosto enrugado. "Encontraste-o, não foi?" disse ele, a sua voz um pouco mais fraca, mas ainda carregada da sua autoridade peculiar. "O verdadeiro tesouro não é um lugar no mapa, mas um lugar no tempo, o momento presente, plenamente vivido." Contei-lhe tudo o que acontecera após a nossa despedida. O encontro com Donana, a lamparina, a descoberta na gruta, o regresso, a colaboração com Isabel, o livro, as palestras. Ele ouviu com uma atenção absoluta, acenando ocasionalmente, os seus olhos a brilhar com reconhecimento. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as amendoeiras. A ordem sempre soube que o seu destino não era a eternidade institucional, disse ele por fim. A sua missão era ser um catalisador, um choque tão poderoso na história que as suas ondas de choque se propagariam através dos séculos, acordando aqueles que estivessem prontos para ouvir. Tu, Mateus, não foste apenas um buscador, foste uma dessas ondas de choque. O teu livro, as tuas palavras, são o eco do último suspiro de Jacques de Molay, a chegar aos ouvidos do século XXI. As suas palavras não me encheram de orgulho, mas de uma humildade ainda mais profunda. Percebi que não era especial, era apenas um canal. Um recipiente que, por acaso ou por destino, estava na posição certa para receber uma mensagem e a transmitir adiante. Almeida passou o fim de semana comigo. Caminhamos pelo jardim, conversamos durante horas sobre filosofia, história e os simples prazeres da vida. Ele mostrou-me um caderno novo que trazia consigo, cheio de anotações sobre os padrões geométricos nas teias de aranha e na formação dos flocos de neve, vendo neles a mesma linguagem divina que outrora via nos símbolos templários. A sua busca tinha-se refinado, tornado-se ainda mais universal. Na manhã da sua partida, entregou-me um envelope. "Isto é para ti. Não abras agora. Abre quando sentires que o ciclo se completou ou quando uma nova jornada estiver para começar." Aceitei-o, sentindo o seu peso leve, mas simbólico. Despedimo-nos com um novo abraço,
Um abraço de despedida que não era triste, mas completo. Sabia que não o voltaria a ver, mas também sabia que a sua presença, o seu ensinamento, estava para sempre gravado no meu ser. A sua visita foi a confirmação final de que o meu caminho tinha sido verdadeiro. O mestre tinha vindo até ao discípulo não para o testar, mas para o abençoar e para testemunhar que a linhagem, de fato, nunca se tinha quebrado. E, ao vê-lo partir, soube que um dos meus papéis neste grande drama seria, um dia, ser esse mestre para outro buscador perdido. O círculo continuaria. O suspiro nunca cessaria. Os meses que se seguiram à visita de Almeida foram de uma quietude produtiva. O livro O Último Sussurro continuava a sua viagem silenciosa, e os e-mails dos leitores ainda chegavam, embora com menos frequência. A minha vida estabeleceu-se num ritmo de simplicidade deliberada. As manhãs eram dedicadas à escrita, não para um novo livro, mas um diário pessoal, uma forma de continuar o diálogo comigo mesmo. As tardes eram para o trabalho no jardim, para a leitura, para longas caminhadas pelos campos em redor. Aprendi os nomes das plantas silvestres, os hábitos dos animais, os ciclos da lua. O mundo natural, que outrora fora um pano de fundo para a minha vida urbana, tornou-se o meu principal texto de estudo. Cada folha, cada insecto, cada nuvem no céu era um sermão sobre a inteligência, a beleza e a impermanência da vida. A prática das 8 pétalas florescia neste novo contexto. A compreensão era ver como uma planta se adapta à sombra. A paciência era esperar que uma semente germinasse no seu próprio tempo. A fé era confiar que o sol nasceria a cada manhã, mesmo após a noite mais escura. Um dia, enquanto podava um roseiral bravio que a minha avó plantara há décadas, os meus dedos encontraram uma pedra fria e lisa enterrada entre as raízes. Puxando-a para fora, vi que não era uma pedra comum. Era de um granito escuro, e nela estava gravado, de forma grosseira, mas inconfundível, um pequeno T. Não o T estilizado da cruz templária, mas uma letra simples, como se tivesse sido riscada à pressa com a ponta de uma faca. Um arrepio percorreu-me. O meu jardim, o santuário da minha infância, tinha também uma história a contar. Seria uma marca deixada por um viajante, um peregrino, um fugitivo? Ou talvez o T não significasse templo, mas sim testemunho. Uma marca para dizer, estive aqui, também ouvi o sussurro? Nunca o saberia. E isso estava bem. O mistério era parte da beleza. Guardei a pedra junto à lamparina, no meu pequeno altar. Era mais um fio na teia, uma confirmação de que o sagrado não está confinado a lugares distantes e exóticos. Está aqui, no solo que pisamos, à espera de ser descoberto por um coração aberto. Foi nessa época que a próxima geração da minha jornada começou a germinar. Um jovem casal da vila mais próxima, que tinha lido o meu livro, começou a visitar-me ocasionalmente aos domingos. Eles traziam pão caseiro e perguntas, não sobre os templários, mas sobre a vida, sobre como encontrar equilíbrio, como criar os filhos com valores num mundo tão confuso, como manter a esperança. Eu não lhes dava respostas. Partilhava com eles a minha própria luta, as minhas próprias perguntas. Falávamos à sombra das amendoeiras e eu via nos seus olhos o mesmo anseio que outrora me consumira. Percebia, então, que o meu trabalho não era ensinar, mas companheirismo. Ser um ouvido atento, um coração que compreende, um farol que mostra que é possível viver de outra forma. Eles eram as primeiras sementes de uma nova comunidade, não baseada em dogmas ou segredos, mas na busca partilhada de uma vida com significado, simples e boa. Uma noite, sentado na varanda sob um céu estrelado, lembrei-me do envelope que Almeida me dera. O ciclo da minha antiga busca sentia-se definitivamente completo. O futuro, representado pelo jovem casal e pelas suas perguntas, anunciava-se. Peguei no envelope e abri-o. Dentro, não havia uma carta longa,
Havia apenas uma única folha de papel, e nela, desenhada com a sua caligrafia firme, estava a flor de 8 pétalas. Por baixo, ele escrevera apenas: "Agora és tu o guardião, não de um segredo, mas do jardim onde outras sementes podem crescer. A semente é o suspiro, a árvore é a resposta, a floresta é o renascimento." Dobrei o papel e guardei-o no peito. Não havia nada mais a dizer. Ele tinha razão. A minha busca pelo último suspiro dos templários terminara. Agora, a minha vida era o suspiro. Cada ação consciente, cada palavra de encorajamento, cada momento de paz partilhado, era um sussurro que se juntava ao grande coro. A ordem não renascera no meu coração para ser guardada, mas para ser dada. E olhando para as estrelas, soube que, em algum lugar, outro coração inquieto estava prestes a ouvir o seu próprio chamado e que o ciclo infinito de busca e descoberta continuaria, tão eterno como as próprias estrelas. O último suspiro é, na verdade, o primeiro sopro de toda a criação, repetindo-se sem fim. E eu, Mateus, era agora parte dessa respiração divina. O outono trouxe consigo um manto de cores quentes sobre o vale, e com ele, uma nova camada de profundidade à minha compreensão. A descoberta da pedra com o T no jardim não foi um incidente isolado. Comecei a notar, nas velhas traves do celeiro, nas pedras do poço, pequenas marcas semelhantes. Sinais discretos que falavam de uma presença antiga e silenciosa. A casa da minha avó, o meu refúgio mais íntimo, tinha sido, em séculos passados, um elo nessa corrente. Esta revelação não me perturbou. Pelo contrário, fez-me sentir enraizado de uma forma que transcendeu a minha própria linhagem familiar. Eu não era um acidente na história daquele lugar. Era um fruto amadurecendo num ramo de uma árvore muito antiga. Foi então que Isabel me fez uma visita, trazendo consigo não apenas a sua mente analítica, mas uma nova descoberta que iria ligar o passado ao presente de forma ainda mais visceral. Encontrara nos arquivos de um mosteiro dissolvido uma referência a um pequeno grupo de Irmãos da Luz, que no rescaldo da perseguição aos templários, se manteve ativo na região, dedicando-se não à guerra, mas à cura e ao conhecimento das ervas. O documento descrevia o seu símbolo como uma flor do espírito de 8 pétalas, cultivada no jardim secreto da alma. E mencionava de passagem uma quinta isolada, cuja descrição correspondia perfeitamente à localização da casa da minha avó. "Eles não desapareceram, Mateus", disse Isabel, os olhos brilhando com a emoção da descoberta. "Eles transformaram-se, tornaram-se os curandeiros, os agricultores sábios, os que guardavam a luz de forma tão discreta que a história oficial os esqueceu." Naquele momento, a figura da minha avó ganhou uma nova dimensão heróica. A sua sabedoria sobre as plantas, o seu jeito calmo, a sua fé simples mas profunda, não eram apenas traços de personalidade. Eram o eco de um conhecimento ancestral, um legado que ela, sem nunca conhecer os termos templário ou irmão da luz, vivia e respirava todos os dias. Ela fora, na sua simplicidade, uma guardiã. E ao plantar em mim a semente da busca interior, ela cumprira o seu papel na perfeição, passando o facho para a geração seguinte, confiando que um dia ele encontraria a sua própria lenha para arder. O primeiro inverno após o regresso definitivo foi a prova de fogo de toda a minha jornada. As amendoeiras ficaram nuas, os seus galhos negros recortados contra um céu de chumbo. O vento uivava nas fendas da casa velha, e um silêncio profundo, muito diferente da quietude serena do verão, desceu sobre o vale. Foi um período de interioridade forçada, um convite a enfrentar as sombras que a agitação do mundo exterior me permitira evitar. A solidão, outrora um temor, tornou-se uma companheira austera. Houve dias em que a chama da lamparina parecia fraca, ofuscada por dúvidas existenciais. Seria tudo isto uma ilusão?
uma construção elaborada da minha mente para dar sentido a uma vida que no fundo era insignificante? Foi durante estas noites longas e escuras que a prática das 8 pétalas foi mais posta à prova. A esperança já não era um sentimento, mas uma decisão consciente de acender o lume todas as manhãs, mesmo sem motivos aparentes. A fé era acreditar que por detrás das nuvens carregadas, o sol continuava a existir. A coragem era enfrentar o vazio sem me refugiar em distrações fáceis. Li os diários da minha avó, que encontrara numa arca no sótão, e descobri que ela também enfrentara invernos de desolação após a morte do meu avô. As suas palavras, simples e diretas, falavam da mesma luta. Hoje o coração pesa como chumbo. Rezei. Fui à horta. A vida continua. A sua resiliência humilde era um farol para mim. Percebi que o despertar espiritual não é um estado de perpétua felicidade, mas a capacidade de permanecer consciente e íntegro, mesmo no meio da dor, da dúvida e do tédio. O inverno não era o inimigo, era o mestre que me ensinava que a luz que eu buscava precisava de ser capaz de brilhar, mesmo quando nenhuma luz exterior estava visível. A primavera do ensinar. Com o degelo da primavera, não só a natureza desabrochou, mas também uma nova fase da minha missão. O jovem casal que me visitava, Ana e Miguel, trouxe-me notícias da vila. A história da casa do homem do livro e do seu jardim começara a circular, não como um lugar de mistério, mas como um refúgio de paz. Algumas pessoas, timidamente, começaram a aparecer, não para interrogarem-me sobre os templários, mas para caminharem em silêncio pelo jardim ou para se sentarem por alguns minutos na varanda, bebendo um chá. Eram pessoas sobrecarregadas, pais à beira de um esgotamento, jovens perdidos, idosos solitários. Eles não procuravam um guru. Procuravam um oásis de normalidade onde o silêncio era permitido e a pressão para performar não existia. Dei-me conta de que, sem planejar, eu estava a criar exatamente o que os Irmãos da Luz teriam criado. Um espaço seguro, um ponto de paz no mundo. A minha ordem não tinha rituais, nem juramentos. O seu único requisito era o respeito pelo silêncio e pela jornada do outro. Comecei a organizar, uma vez por mês, uma manhã de silêncio no jardim. As pessoas vinham, e durante 3 horas não falávamos. Caminhávamos, lia-se, simplesmente sentávamos-nos. No final, partilhávamos um pão simples. Era tudo, e era mais do que suficiente. Aquelas manhãs tornaram-se o coração pulsante do meu trabalho. Era a vivência prática do último sussurro. Não uma doutrina a ser pregada, mas um espaço a ser oferecido, para que cada um pudesse ouvir a sua própria voz interior. E ao fazê-lo, eu também continuava a ouvir a minha. O ato de ensinar, descobri, é o modo mais profundo de continuar a aprender. O verão da comunhão. O verão trouxe uma energia de plenitude e comunhão. O jardim estava num esplendor total, e as manhãs de silêncio tinham se tornado um pequeno, mas fiel ponto de encontro. Uma dessas manhãs, uma senhora idosa, Dona Margarida, que costumava vir sempre, aproximou-se de mim no final. As suas mãos, calejadas por uma vida de trabalho, seguravam as minhas. "Obrigada, meu filho", disse ela, com os olhos marejados. "Há anos que a minha cabeça é um mercado. Aqui, pela primeira vez, consegui ouvir os pássaros a cantar dentro de mim." Naquele momento, senti uma realização mais profunda do que qualquer descoberta de artefato ou decifração de código. O tesouro dos templários não era um objeto, era este momento. Era a paz no rosto de outra pessoa. Era a restauração de um fragmento da dignidade humana, o simples direito ao silêncio e à beleza. Ana e Miguel, inspirados por este ambiente, começaram o seu próprio projeto, uma horta comunitária num terreno baldio da vila. Eles aplicavam os princípios das 8 pétalas, não como uma filosofia abstracta,
mas como uma ética prática de cooperação, paciência com a terra e partilha dos frutos. A rede não era uma ideia. Era uma realidade viva e orgânica que se expandia de forma natural, adaptando-se às necessidades de cada pessoa e de cada lugar. Eu já não era o centro, apenas a primeira pedra num lago, cujas ondulações agora se propagavam autonomamente. Esta foi a maior lição de humildade e a maior vitória. A ordem tornara-se finalmente descentralizada, polinizada, livre. Já não pertencia ao passado, nem a mim. Pertencia à vida. O sussurro eterno. Hoje, enquanto escrevo estas palavras finais, o ciclo de um ano completo no jardim está a fechar-se. As primeiras folhas começam a dourar, anunciando um novo outono. A minha vida já não é uma narrativa de busca, mas um testemunho vivo. O último sussurro revelou-se não como um som que se extingue, mas como uma lei cósmica, tão fundamental como a gravidade. O chamado para despertar é uma constante no universo. Ele sussurra através da beleza efêmera de uma flor, através do sofrimento que nos parte e reconstrói, através da simplicidade de um gesto de bondade, através do silêncio partilhado entre estranhos. A minha história com os templários foi a forma específica como esse sussurro me alcançou. Para outros, chegará de maneira diferente, através da arte, da ciência, do amor por uma criança, da perda de um ente querido, do simples cansaço de uma vida vazia. A forma é irrelevante. O convite é o mesmo: parar, escutar e embarcar na única aventura que verdadeiramente importa, a viagem para dentro. A ordem do templo cumpriu o seu destino ao ser dissolvida, porque a sua forma rígida teve de morrer para que o seu espírito pudesse tornar-se universal. O seu último suspiro foi, na verdade, o seu primeiro e único sopro de vida verdadeira. Um sopro que enche os pulmões de todos os que se recusam a viver na superficialidade, que anseiam por uma conexão mais profunda com o mistério de existir. E assim, daqui deste jardim, do meu pequeno lugar no mundo, eu deixo o meu próprio sussurro para você, que acompanhou esta história até ao fim. Não busque os templários. Não me busque a mim. Busque a si mesmo. Ouça o sussurro dentro de si. Ele está lá. Sempre esteve. E quando você o ouvir, e quando você começar a sua própria jornada, saberá, no fundo do seu coração, que nunca esteve sozinho. Que somos todos, juntos, os guardiões desta chama eterna. E que cada coração despertado é uma nova estrela a acender-se no firmamento infinito da consciência, iluminando o caminho para casa. O suspiro nunca cessa, a jornada nunca termina, e a luz, afinal, nunca pôde ser extinta. O círculo que nunca se fecha. Há histórias que não terminam, apenas se transformam em silêncio. E há silêncios que são mais eloquentes do que qualquer palavra. Este é um desses silêncios. Se eu pegar na lamparina de barro agora, não vejo um objeto de um culto antigo. Vejo as mãos de Donana a entegá-la, o brilho nos olhos de Almeida ao decifrar um mistério, a textura do pergaminho que mudou o rumo da minha vida. Se olhar para a pedra com o T, não vejo um artefacto templário. Vejo a sombra do homem que a gravou, um ser humano como eu, assustado e corajoso, tentando deixar uma marca do seu passageiro na eternidade. E se fechar os olhos e sentir o vento da tarde a acariciar o rosto, não ouço o último suspiro dos templários. Ouço o primeiro choro de um bebê, o último adeus de um moribundo, o riso de uma criança no jardim, o silêncio grato de um coração que finalmente descansou. O suspiro não era deles, era nosso. É o som da vida, que insiste em pulsar, em buscar, em amar, mesmo sabendo que tudo é transitório. A minha busca ensinou-me que o maior tesouro não é a resposta, mas a coragem de viver profundamente a pergunta. Não é chegar a um destino, mas abraçar plenamente a viagem. Os templários não me deram respostas.
Deram-me um espelho, e no fundo desse espelho, além do cavaleiro, além do monge, além do historiador, além do peregrino, eu encontrei finalmente o rosto de um homem comum, com medos, com falhas, com alegria simples. Um homem que aprendeu que a santidade não está nos mantos, mas na forma como se segura a mão de um estranho, que a coragem não está nas espadas, mas em levantar-se todas as manhãs e enfrentar os próprios demônios com um coração aberto. Que a eternidade não está num cálice sagrado, mas no instante presente, plenamente vivido, e assim esta história chega ao seu fim natural. Não porque tenha terminado, mas porque se fundiu com a vida. O roteiro acabou, mas o filme continua. As personagens, Almeida, Donana, Isabel, Ana, Miguel, a minha avó, não são mais personagens, são partes de mim. E eu, Mateus, não sou mais o protagonista. Sou apenas mais uma voz no grande coro da humanidade, tentando cantar a sua canção da melhor maneira que sabe. O jardim está quieto. O dia está a morrer. E no crepúsculo dourado, tudo parece perfeito, não porque seja imutável, mas porque é exatamente como é. É suficiente. E eu também. Já não sou o homem que busca. Sou o homem que é. E isso, descubro agora, era o objetivo da busca desde o início. O círculo não se fecha. Expande-se. Dissolve-se. Torna-se o ar que respiro. E o último sussurro, aquele que começou esta longa jornada, revela-se agora como o único som que importa. O som suave e constante da própria existência. A respiração tranquila de um universo que, no fundo, é apenas um vasto e amoroso jardim, à espera de ser descoberto, um instante de cada vez. Obrigado por ter caminhado comigo. A sua jornada, seja qual for, é sagrada. E lembre-se, o seu suspiro também importa. Ele é a sua oferenda ao mundo. Que seja um suspiro de paz. Algumas verdades são tão poderosas que nem mesmo o tempo pode destruí-las. O último sussurro dos Templários. Uma história sobre encontrar o herói dentro de você. Quando o mundo te pede para desistir, o universo sussurra: continue. Esta jornada é baseada em eventos reais de uma busca espiritual que atravessou séculos. O círculo está quase fechado. O chamado continua.